falando da supremacia do Flamengo para cima do Vasco, que continua, ganhou de novo, 1-0, gol do Carrascal. Gente, o Vasco não vence o Flamengo há quase 3 anos. Nesse tempo aí, 13 jogos, 9 vitórias do Flamengo e 4 empates. E se a gente voltar mais no tempo, essa diferença também impressiona, porque o Vasco foi campeão pela última vez em 2016 e desde 2017 já são 35 clássicos, 20 vitórias do Flamengo, 13 empates e 2 vitórias do Vasco. No jogo de ontem também teve mais um dado impressionante, foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Do GB tá ali, preocupado na tela. Molecada do Flamengo não tinha vencido em 3 jogos, né, no Carioca, estava na lanterna do grupo. Emergência, time principal foi chamado e resolveu a parada contra o Vasco. Esse é Léo Jardim antes do jogo. Uniforme impecável. Corta para Léo Jardim com 10 minutos de jogo, já manchado dos pés à cabeça, maior trabalhador da noite de ontem no Maracanã, sem direito à hora extra. Defendeu Léo Jardim! Primeiro clássico do ano, no Vasco, estava faltando alguém. Nosso menino Ryan vai deixar saudade. Negócio quase fechado pro atacante ir pro Bournemouth da Inglaterra. O Ryan que pediu para não jogar, foi a decisão dele. O Flamengo também estava faltando alguma coisa. A roupa. Cadê a roupa preta da sorte, Felipe Luiz? Então ela foi aposentada junto com a calça e vai ficar guardada no recado. Então acostume-se, torcedor, em 2026, esse será o modelito, camisa marrom e calça bege. A minha esposa aí que fez esse look pro Campeonato Carioca. Mas a maior mudança não foi essa. Depois de 3 jogos com a garotada, elenco principal na área. Ordem do presidente. Ele pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos, por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. Último no grupo B, nenhuma vitória em 3 jogos, risco de disputar o quadrangular do rebaixamento. Foi uma conversa, óbvio que não era o que estava planejado, mas por algumas circunstâncias foi decidido isso e a gente só acatou. O resultado é que o Flamengo, que ganhou tudo no ano passado, parece que está com mais fome ainda. O time que estava voltando de férias mandou no jogo. É verdade que a gente controlou a partida a todo momento. A gente também, de certa forma, nos surpreendemos positivamente. Só uma estatística para você ter noção. Foram 30 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Esse é na saída de bola. Depois velocidade pela direita, entre Andrés Gomes, Paulo Henrique e GB, o substituto de Ryan, que mandou raspando a trave. Foi quase, mas foi a única. O resto, minha gente, foi Flamengo em cima. E lá o Jardim sujando a roupa que estava limpinha, com algumas defesas espetaculares. Por culpa exclusiva do goleiro do Vasco, o primeiro tempo terminou empatado. E nem deu tempo para saber se o ritmo seria diferente na etapa final, porque com os 5 minutos, Cauã Barros foi expulso. Ele deu uma pisada proposital na panturrilha do Carrascal. Com a mais já viu, né? O Flamengo reativou o modo massacre. Foram 18 finalizações no segundo tempo. Léo Jardim fez 15 defesas no jogo inteiro, eleito melhor da partida. Para isso que eu trabalho, para poder ajudar o clube, ajudar o Vasco. Apesar da grande atuação, uma bola passou por ele. O chute de primeira de Carrascal no canto, 1-0 Flamengo. Chicotada na cara da bola, é gol do Flamengo. Carrascal de primeira abre o placar. A mudança de planos deu certo. O elenco principal garantiu a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. O time deixou a lanterna do grupo, melhorou as chances de classificação às quartas de final e domingo tem outro clássico pela frente, o Fla-Flu, aqui no Maracanã. Quando foi determinado que a gente estaria nesse clássico hoje, o grupo esteve presente, conseguimos vencer um clássico onde ninguém está nas suas melhores condições. Diante de 50 mil pessoas, o Flamengo apresentou o cartão de visitas da temporada e mandou um recado para geral.
é só o começo. Não me impressiona porque eu já conheço os jogadores, já sei da forma que eles têm de lidar, a ambição que esses jogadores têm, de jogar, de performar, de se divertir dentro do campo. Já tem um tempo que a gente sabe que Flamengo e Lucas Paquetá estão tentando se acertar. Dessa vez, o Flamengo fez uma proposta oficial ao West Ham da Inglaterra, que é o time do Paquetá, 218 milhões de reais fixos, mais 31 milhões em bônus. Antes do jogo contra o Vasco, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, falou sobre essa negociação. O principal entrave é financeiro, estamos a falar de verbas muito altas. É verdade que já baixámos essas verbas significativamente e há uma terceira parte que não está muito convencida em vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito, muito, muito grande. Não é fácil, né? E pelo lado do Vasco, se não fosse Léo Jardim, gente, vamos ver algumas defesas que ele fez, importantes. Algumas nós já vimos aí na reportagem do Galinho, mas vale a pena ver de novo. Olha essa aí, cabeçada na área pro chão, pegou no cantinho. Essa também, queima-roupa, Bruno Henrique pra baixo, do jeito que tem que ser. Bela defesa. Chute do Plata. Que endereço certo ele foi buscar, cara. Que defesa. Ainda teve essa cabeçada aí do Léo Pereira, ó. Pegou como se fosse uma defesa de vôlei. Que isso. E quando as coisas já não estavam muito boas pro Vasco, Cauã Barros ainda foi expulso, né? Você concorda com a expulsão? Vamos botar pra galera ver? Ele ganhou um vermelho direto. Olha lá, fora do lance de bola, na frente do juiz. Dá um pisãozinho ali na panturrilha do Carrascal. Olha lá, pisa mesmo, dá uma raspada, né? Não sei. Expulsão deixou o Diniz muito na bronca com a arbitragem. Uma expulsão pra mim meio ridícula, um negócio não sem sentido nenhum. Não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. E é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. De janeiro, tá? Teve jogo do Vinícius Júnior pelo Real Madrid, inclusive jogou muito bem, se tornando o jogador com a camisa do Real Madrid com mais assistências na história da Liga dos Campeões, superando Benzema e até mesmo Cristiano Ronaldo. E ele falou depois do jogo com a TNT Sport, que acompanhou lá em loco, e ele foi questionado sobre a possibilidade do Paquetá voltar ao Flamengo, e ele disse: pergunto todo dia aos meus empresários, que são os mesmos empresários dele. A felicidade dele é a minha, e a felicidade do Flamengo é a nossa. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato. Boa, Vinícius Júnior, mais uma assistência na conta aí do Vinícius Júnior. Tomara que dê tudo certo, brincadeiras à parte, a gente sabe que a situação do Paquetá, já disse para vocês, o meu entendimento não é se o Paquetá vai jogar no Flamengo, a minha dúvida é quando ele vai vir para o Flamengo, se é agora, nessa janela, ou só na janela do meio do ano, quem sabe depois da Copa do Mundo. Enquanto o Flamengo não contrata Paquetá, o Flamengo vai apresentar nessa quarta-feira no Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo e Vasco, os seus 2 primeiros reforços para a temporada, o zagueiro Vitão e o goleiro Andreu. Eles serão apresentados ao torcedor no gramado antes da partida contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Carioca na noite dessa quarta-feira, informou o Flamengo em suas redes sociais. Então, o torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã, vamos dar as boas-vindas a esses 2 jogadores que, olha, se emocionaram bastante nas suas respectivas entrevistas coletivas. 2 jogadores que estão realizando os seus sonhos e os sonhos dos seus familiares, inclusive o pai e a mãe de Andreu, que já viraram estrelinha, estão no céu, torciam para o Flamengo. A mãe do Andreu trabalhou na Gávea, sede oficial do Flamengo, o próprio jogador revelou isso. Então, com certeza será extremamente emocionante para esse jogador. Lembrando, o Vitão está regularizado, ele pode entrar em campo, pode ser relacionado. Caso ele seja relacionado, ele pode entrar em campo. E o goleiro Andreu, ele não pode ser relacionado, porque o Flamengo não conseguiu a documentação a tempo para poder regularizá-lo no Campeonato Carioca. Ele está regularizado no BID da CBF, mas no Campeonato Carioca ele deveria ser regularizado no último dia útil antes do duelo. Como terça-feira foi feriado no Rio de Janeiro, não contou como dia útil, portanto, o Andreu não pode entrar em campo. Vamos falar agora do Michael.
Muita gente me questionando por que Michael não sai. Tem gente que diz que o Flamengo tem dívida com ele e é por isso que o Flamengo, que o Michael não quis sair ainda do Flamengo. Antes de mais nada, não é dívida, e eu vou trazer aqui as informações para vocês entenderem. Quando o Michael foi contratado no ano passado, no contrato dele dizia que por mês ele iria receber o salário dele e também as luvas, que seriam diluídas em salário, e ainda estão sendo diluídas. Então, por contrato, pelo que me relataram no Flamengo, o custo que o Flamengo tem mensal com o Michael, tudo aí, gira em torno de R$1,5 milhão de reais. É isso mesmo. Ou seja, no ano, botando aí 12 meses mais o 13º, o custo de Michael ao Flamengo é de pelo menos R$19 milhões de reais. E aí, o Santos chegou a um acordo com o Michael, só que o Santos, ele não tem dinheiro para comprar o Michael. E o Michael, segundo me relataram no Flamengo, toparia sair do Flamengo se fosse de maneira definitiva para o Santos, assinando um contrato longo. O Santos falou, beleza, se você se acertar com o Flamengo, a gente assina aqui um contrato longo com você, mas nós não temos dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Aí o Michael chegou lá no Flamengo, falou, eu toparia para o Santos, beleza, sem nenhum problema, empréstimo não rola porque o Santos não quer pagar o meu salário de maneira integral e o Flamengo também não quer dividir o meu salário, tá tudo bem, eu gostaria de ir para o Santos, só que eu tenho esse valor aqui por contrato a receber, porque o contrato diz que se eu rescindisse, fosse transferido para uma outra equipe, eu tenho direito a receber esse dinheiro aqui, essa quantia. Vocês me pagariam essa quantia se a gente rompesse o contrato e eu fosse para o Santos? O Flamengo falou, não, para te pagar essa quantia, eu prefiro te ter aqui no elenco. Você, querendo ou não, pode ser uma opção para o setor ofensivo do Flamengo. Mas, Vene, é só R$2 milhões, é só 4 milhões. Não, não é só isso. Inclusive, lá no Santos me falaram, Vene, se fosse, a gente não vai falar o valor, mas se fosse só isso, é óbvio que o Flamengo já teria pago ao Michael, porque valeria mais a pena. Mas não é só isso, é um valor mais alto, e não me relataram qual é o valor. Então, um grande entrave é um valor que o Michael tem direito por contrato a receber. Gente, o que o Michael está fazendo não é errado, está em contrato. Agora, o Flamengo também tem o direito de não topar a situação, de não topar a operação, de não querer rescindir e liberar o jogador, entre aspas, de graça pro Santos. E tá tudo bem, ninguém tá errado na história. E é isso que está acontecendo. Então não tem como dizer assim, o Santos avançou. Não, assim, entre Santos e Michael, ok, tudo acertado. Tudo acertado. A questão é Flamengo e Michael. O Flamengo está realmente interessado na contratação do volante Danilo, informação divulgada pela jornalista Raiza Simplicio. O jogador, que defende o Botafogo desde agosto de 2025, ainda busca recuperar o futebol que o consagrou no Palmeiras, quando era considerado um dos meio-campistas mais completos do país, chamando atenção pela intensidade, qualidade técnica e chegada constante ao ataque. No entanto, a negociação não é simples. O Botafogo adota uma postura firme no mercado e só aceita iniciar conversas mediante uma oferta a partir de aproximadamente 25 milhões de euros, valor que gira em torno de 156 milhões de reais, o que mostra o quanto o clube alvinegro valoriza o atleta. Recentemente, o Zenit, da Rússia, apareceu como um forte interessado na contratação de Danilo e chegou a sinalizar com uma proposta robusta, mas o negócio acabou não avançando porque o próprio jogador não demonstrou interesse em atuar no futebol russo neste momento da carreira. Esse fator é visto internamente pelo Flamengo como um ponto positivo, já que indica a preferência do atleta por permanecer em um mercado mais competitivo e com maior visibilidade. Dentro do clube rubro-negro, o nome de Danilo agrada bastante ao técnico Felipe Luiz, que aprecia seu estilo de jogo dinâmico, com muita intensidade, boa leitura tática e presença ofensiva, características que se encaixam no modelo de jogo que a comissão técnica deseja implementar. A ideia do Flamengo é oferecer a Danilo um contrato de 2 anos, apostando que, com confiança e regularidade, o volante pode voltar a ser protagonista e se tornar uma peça importante no elenco rubro-negro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Danilo será um grande reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário.
Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.